regional de Dois Vizinhos, cidade Dois Vizinhos. Jocelyn, se você puder recuperar um slide que você apresentava ali, a distribuição por trimestre, os primeiros slides. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma contribuição e uma experiência como que acontece no meu núcleo de educação. Bom, são os 3 anos de filosofia, então são 6 conteúdos estruturantes, então daria um conteúdo para cada semestre, né? E agora nesse ano mudou para trimestre, então a gente ajusta. Aqui, por exemplo, terceiro trimestre, democracia. Parece que ficariam muitas aulas de filosofia política, sendo que democracia pode ser contemplada em filosofia política, né? Só uma. Eu acabo estendendo a questão do segundo trimestre até o final do ano, porque não tem como trabalhar. Dá, em média, 14 aulas por trimestre. Então, eu já uso 4 para avaliações, me sobram 10. Então, a gente tem esse jogo de cintura para estruturar. Eles colocam isso para a gente, mas nem sempre é possível, né, fazer tudo o que eles pedem. Até porque, hoje em dia, nós temos o programa do governo do livro didático, e mesmo com o livro na mão, os meninos não conseguem acompanhar. É muito conteúdo para pouco tempo. Então, se em algum momento você já pensou, está nos planos, a ideia de trabalhar esse mesmo projeto, assim, dessa ideia mesmo de procurar mesmo os vereadores e essa coisa mesmo assim, isso assim, que eu estou mais pensando numa realidade de Brasília em que a gente tem um acesso, vamos dizer, direto aos deputados federais, né? Mas é o seguinte, uma interdisciplinaridade com sociologia, com história, tem alguma coisa, tu está pensando em alguma coisa assim? Então, eu tento, busco muito. Quando eu falei em relação ao ônibus para Vitória, para mim conseguir um ônibus do interior, pela Secretaria de Educação até Vitória, eu tenho que mandar um ofício em fevereiro e ter resposta em outubro. Isso batendo muito o pé. Mas uma coisa assim, o que eu acho muito bacana do interior é que os pais ajudam muito. Se eu precisar em algum momento, olha, a proposta é essa, vamos dividir o valor do ônibus, a gente consegue fazer. E os meninos se dedicam muito. Até porque a viagem ela acaba ficando muito cara se eu pago particular. Na onde eu trabalho, eu não tenho um profissional na área de sociologia. Tem aquela brecha, né, que alguns outros profissionais acabam pegando as aulas, inclusive as nossas. Então, nem sempre há aquele companheirismo na área de humanas para a gente trabalhar. Quando eu trabalho a filosofia política, eu tenho dificuldade com a questão de Santo Agostinho e Idade Média. Eles têm muita dificuldade. E eu já procurei a professora de História para trabalhar junto comigo. E aí a resposta não está no meu currículo agora, então não vou fazer. Então a gente bota o rabinho entre as pernas e faz aquilo que pode. Né? Sempre procurando. Mas a gente procura, sim, fazer algo diferente com outras disciplinas. Dessa apresentação, você viu que isso dá a eles alguma vontade de ler? Assim, em que medida você sente que há um impacto da forma como você apresenta os textos? E apesar da dificuldade deles de leitura, se eles realmente você sente que há pelo menos alguns alunos que realmente ficam com uma vontade de ler. E uma outra pergunta é se você não tem medo de levar um tiro, assim, levando o pessoal lá questionando a atuação dos vereadores que só criam leis para... Bom, em relação aos vereadores, quando eles veem meu tamanho e minha largura, os bichos tremem, viu? Mas, assim, são alunos e alunos. Como eu falei, é uma escola bem plural. E aí, com a questão das cotas, né, muitos pais tiram do ensino particular, colocam na rede pública. Então, esses alunos que vêm mais estruturados, eles gostam da leitura. Então, eu tenho alunos que a gente acaba trocando muita figurinha, muito livro, indicação de clássico. Eu tenho uma aluna, não sei se eu sinto orgulho disso, mas que se inscreveu para o vestibular de filosofia. E está hiper empolgada e quer virar professora de filosofia de qualquer jeito. E eu estou com medo se isso é orgulho ou se não é. Mas, enfim. Em relação à leitura, para que eu faça que eles leiam, a gente lê junto. Então, a gente vai lendo junto, parágrafo a parágrafo. Terminamos um parágrafo, vou explicar aquele conteúdo, vou fazer a contextualização com a realidade, depois a gente volta. É bem pré-primário? Mas é a forma que eu encontrei de trabalhar e funciona. Principalmente quando a gente faz essa leitura fora da sala de aula, em outro ambiente.
parece que o aluno, quando sai da sala de aula, ele se sente um pouco mais liberto para demonstrar e colocar as opiniões. E aí funciona muito. Então, nessa forma, a leitura tem funcionado. Eu tenho trabalhado com os terceiros anos, porque um dos temas lá é a morte. Eu não sei se vocês conhecem o livro A Menina que Roubava Livros, que é a morte contando a história. E aí nós fizemos a roda de literatura, e aí nesse momento a professora de língua portuguesa me ajudou, e deu muito certo. Eles leram o livro todo, 500 páginas, que para eles é um absurdo. Leram o livro todo, participaram, trouxeram ideias, fizeram animação. Foi muito tranquilo, deu para trabalhar bem. Oi, professor. Meu nome é Claudemir. Eu diria que os alunos têm privilégios. Pergunto, agora vem, como diz, né? Assim, talvez aqui também lá, assim, eu me assusto quando o pessoal fala que tem um plano e nós temos que seguir. Senão, meu Deus, será que temos que seguir mesmo? Talvez se enfrentamos os vereadores, mas não enfrentamos a própria grade, que parece que é um negócio tão passivo, né? Às vezes nós que construímos, inclusive, né? Nesse sentido, temos que seguir essa grade, esse plano, podemos desfazer isso? Nós podemos incomodar a escola também, mudar isso, é melhor? Então, hoje na escola, como eu sou a única de filosofia com 50 horas na mesma escola, 36 turmas, eu consigo driblar o sistema. Driblo. Quando dá, a gente faz aquela coisa. Mas agora no Espírito Santo está sendo implantada uma coisa chamada pauta eletrônica. E a coisa é bonita, ajuda muito, quando a internet funciona. E o tema de cada aula está pré-determinado. E aí agora eu comprei uma briga com o sistema da SEDU, porque não dá. Nem todas as turmas vão acompanhar ao mesmo tempo. Eu tenho turmas lá na frente, já estou em Rousseau. Tem turmas que eu ainda estou em Maquiavel. E aí entra todo aquele sistema diferenciado. Mas tem horas que a gente tem que quebrar. Eu não lembro de ter chegado até a democracia brasileira ainda. Ano passado eu não consegui. Falei muito rapidamente de Dilma Rousseff, a presidenta, mas aprofundar eu não consegui ainda. 40 aulas, né? Então a gente faz o possível. Tem mais perguntas? Tenho. Joselaine, essa escola que você tem aí é uma escola modelo? Oi? Essa escola que você apresentou aí é uma escola modelo? Modelo não. Ela é a referência porque ela está exatamente no centro do município. Então, todos os alunos que vêm do interior, o ônibus escolar passa recolhendo todos eles para essa escola. Há outras escolas estaduais de ensino médio. Mas essa escola, ela é somente ensino médio, matutino, vespertino. Ah, tá. Então nem todas as escolas têm essa estrutura, né? Eu já estava aqui morrendo de inveja, porque eu sou Lucas, sou do Rio de Janeiro, e assim, a minha escola não chega nem perto disso, né? E respondendo a ele lá, na verdade no Rio nós temos um currículo mínimo, e temos que cumprir sim, entendeu? Não tem essa de você não fazer não, porque a secretaria vai lá e cobra de você, não só o seu diário, mas cobra de você também cumprir isso. Então, você não tem muito que fugir, no Rio a gente não tem muito que fugir disso não. E as escolas de lá, algumas não tem nem quadro negro, né? Você não tem, o tempo, eu tenho um tempo de 50 minutos por semana, onde eu tenho que fazer a chamada e todo o restante. Então você vê que a situação no Rio de Janeiro é bem ruim. Ainda tem tiroteio, porque, por exemplo, no mês de outubro passado, eu passei o mês inteiro sem trabalhar, porque o dono da boca lá estava tendo tiro e a gente não trabalha, simplesmente. A coisa funciona assim. Então, Lucas. Então a situação é bem boa. Deixa eu só fazer um desabafo, então. Eu gostaria muito que os teóricos de educação voltassem para a sala de aula. Porque aquilo que eu aprendi na faculdade não é aquilo que funciona na realidade. Eu aqui estou usando um linguajar não tão acadêmico, mas se eu for com essa fala para a sala de aula, os meninos vão ficar no Facebook postando, a professora é uma idiota, estou aqui tendo aula com ninguém, que saco está aqui, e é isso que acontece. Então a gente tem que alterar. Com relação à estrutura da escola,
por ela ser a do centro, ela recebe as coisas primeiro. O quadro digital chegou no ano passado, já está quebrado, mas chegou. Tá? A gente, o professor ele recebeu ano passado, os efetivos concursados receberam uma verba de R$ 1.100 para comprar um notebook. Eu não sei aonde o governador achou um notebook por R$ 1.100, mas foi uma ajuda de custo. Compramos todos para trabalhar agora com essa pauta eletrônica. E a ideia é estar levando sempre novidade para os meninos. O problema é que eles estão sempre na nossa frente, principalmente em tecnologia. Então, a gente busca novidades. E buscar meios. Eu ainda acho que a questão de alterar o ambiente de sala de aula tem me ajudado muito. Aonde é possível fazer isso. Pelo jeito, o Rio não tem como fazer. Mas lá a gente consegue fazer. Joselane, nós conversamos ontem e, diante da sua angústia, quero lhe dar os parabéns, porque o trabalho que você faz, dentro das tuas circunstâncias, dentro do teu contexto, e ainda que é extremamente sensacional, é muito bom, trabalho muito bom. Eu nunca dei 40 horas de aula, sei dessa realidade que alguns colegas têm, nunca trabalhei com 40 horas, você está falando do ano, né? Pelo menos aqui no Paraná, desde o momento que foi implementado, não se permite que se tenha, agora ainda há uma discussão, estão tentando tirar isso da filosofia também aqui, mas nós sempre tivemos todas as disciplinas com, no mínimo, excetuando o ensino religioso, no mínimo 2 horas. Então, essa angústia dos textos, eu creio, e essa tua preocupação em ler junto com eu vou dividir isso com você, eu também faço. Existe esse momento. Eu compartilho e tenho uma dificuldade muito grande aqui, também não consigo avaliar antes de 20 aulas, antes de encantar o aluno, antes de mobilizar o aluno para a filosofia. Imagina, você tem 40 aulas no ano. Então, o trabalho que você faz é sensacional. O que eu queria pegar como reflexão para mim também, que você não ficou também na desculpa. Você utilizou as ferramentas tecnológicas, pelo que eu percebi, que tem na escola, isso atrai jovem. Você não subestimou a capacidade deles, você valorizou eles. Então, quando eles têm isso, eu creio que o passo posterior, se você conseguisse fazer como um professor, que consegue, o professor que estava apresentando anteriormente, conseguisse consecutivamente trabalhar com esses alunos, você ia conseguir chegar no texto filosófico, que só um pouco mais aprofundado, um trecho maior, que ia te dar ainda mais riqueza para esse trabalho maravilhoso já que você faz. Eu acho que esse é o papel da filosofia e o papel do professor. Né? Você está formando um cidadão crítico, consciente. Isso é muito bonito, quero te dar os parabéns. Parabéns.